Na verdade, o que eu questiono, e eu questiono isso não sozinho, alguns autores que estão trabalhando com o tema, eles questionam onde a literatura pode se expandir dentro das mídias digitais a ponto de talvez se transformar numa nova arte. Se a gente pensar, outras artes também foram afetadas pela tecnologia, nasceram das tecnologias, como a fotografia, como o cinema, né? E fotografia não é pintura. Não adianta prender a fotografia às técnicas, às teorias, à estética da pintura. Então, o que estaria surgindo agora seria ou uma ideia de literatura expandida, que inclui os games, por exemplo, ou talvez uma nova arte. Então, vamos começar a conversar sobre isso. Na verdade, tudo é mídia, inclusive a literatura. Inclusive o que se produz como arte. É muito fácil a gente ir numa exposição, por exemplo, de arte digital e ficar até na dúvida. Bom, até que ponto isso é artes plásticas? Até que ponto isso é literatura? Até que ponto isso é programação? É muito difícil. Hoje em dia tudo é mídia. Então, quando eu falo de literatura, na verdade, porque quando a gente fala em literatura, está falando de ficção, está falando de arte. Mas quando você fala que tudo é mídia, não. O que acontece é que a gente está falando de e-learning, está falando de literatura eletrônica, está falando também de jornalismo. E basicamente a gente está falando de histórias, de storytelling, como contar uma história. Tudo que a gente vai discutir aqui vai ser com base em storytelling. Muitos autores até evitam esse termo, literatura, por conta disso. Está contaminado com milhares de categorias, milhares de discussões teóricas. E quando a gente, na verdade, tem que expandir esse conceito. Então, hoje, você pode... Antigamente, a gente buscava contar uma nova história, né? Bom, quem é um grande autor? Ele está contando uma nova história, está contando uma história que ninguém contou. Hoje, a graça é inventar uma nova forma de contar uma história. E aí a gente vai ver estruturas narrativas fantásticas, ferramentas para contar ou uma nova história ou recontar uma velha história. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Aqui foi o que eu te falei, que novas tecnologias geram novas artes, como a fotografia, o cinema e a própria televisão. Agora, o livro, a gente tem que lembrar que o livro também é uma tecnologia, né? Tecnologia, como o Júlio falou, que vai ter, talvez gere essa nova arte que ainda não tem nome, tá? Ou que se chame, talvez, literatura expandida, como querem alguns autores. E aí vamos pensar o que é um e-book. O e-book pode ser parecido com um PDF, né? Basicamente, o PDF de um livro, ele só tem texto e ele reproduz e você vai lendo caracteres. Mas ele pode também ser o tal do Enhanced Book, e eu vou explicar isso mais à frente. Mas é um livro que pode usar 3D, pode usar realidade aumentada, ele pode usar vídeo, pode usar hipertexto, ou seja, você não tem mais uma leitura linear, você vai criando o seu próprio caminho, ele vai ter áudio, ele vai ser livro ainda, essa é a questão. Aqui um exemplo bem interessante. Essa aqui é uma versão da Alice para iPad. Deixa eu botar aqui. E é engraçado porque ela é feita com as ilustrações tradicionais da Alice, né? Algumas das mais antigas ilustrações. É o mesmo livro? Não, ele dá uma experiência para a leitura do jovem, até adulto mesmo. Todo mundo adora brincar com a Alice no iPad. É uma outra experiência de leitura. Isso é o que a gente chama de Enhanced Book. Esse aqui é um outro exemplo. Não é literatura, é um livro sobre a tabela periódica, que talvez seja uma das coisas mais chatas do planeta, né? E você usa esse livro
você toca nele, você aprende inclusive mitologia ligada aos elementos. Tem toda uma gama, uma riqueza que um livro tradicional não tem. E ainda está para ser discutido, mas é bem provável que ele tenha um potencial educativo muito maior do que um livro tradicional. Até porque você interage com ele, né? Um outro exemplo que eu queria dar é das revistas. O jornalismo também não está imune a isso, né? Então você tem revistas como a Sport Illustrated, que talvez tenha sido a experiência mais bem resolvida até agora, de Invested Magazine. Imagina assistir um jogo do Maracanã na sua revista, com som ambiente, né? Bom, aqui fica muito claro, né, que é uma experiência de leitura muito diferente e também uma experiência de edição diferente. Eu edito uma revista para iPad, o Overmundo, e a gente obviamente não tem todos esses recursos e tal, mas é muito interessante você pensar que você pode descrever alguma coisa, o repórter pode escrever alguma coisa e essa coisa aparecer ao mesmo tempo. O leitor, por exemplo, se for uma peça de teatro, ele pode assistir a peça de teatro também, ele pode checar o que o crítico está falando. Isso pode ser extremamente complicado para os críticos, né? Um outro exemplo é a book. Book é uma mistura de vídeo, é o vídeo plus book. É como se fosse o jornal do Harry Potter. Em vez de fotos, você tem vídeos. O que é especialmente útil em livros de culinária, por exemplo. Outra coisa interessante é pensar como os verbos se misturam nesse caso. O verbo ler, ele fica expandido também, né? Ler significa muita coisa, é ouvir, ver, interagir, compartilhar. Um exemplo de livro em realidade aumentada que ficou muito interessante. Para quem não sabe, realidade aumentada, você tem um livro em papel, coloca em frente a um computador, a um iPad, mais ou menos como o rapaz aqui vai fazer, e aí vai aparecer como se fosse um pop-up, um holograma, só que só existe na tela. Ele não tá, essa tecnologia não está no papel, todas as imagens vão estar no computador. O computador lê, é uma tecnologia muito barata. O computador lê a imagem e você interage com essa imagem. Sendo que nada disso existe no papel, é uma página em branco. Outra coisa interessante da realidade aumentada é o conceito filosófico dela. Você não tem mais um mundo virtual e um mundo real. Eles interagem, é como se você aumentasse ou diminuísse o volume do real e do virtual. Estamos vivendo a verdadeira ficção científica, né? E eu evito, assim como eu evito o termo literatura, eu evito o termo gênero. Assim, será que a realidade aumentada é um gênero? Vai ser um gênero literário algum dia? Eu prefiro usar a palavra ferramenta, como se todas essas partes fossem uma caixa de ferramenta que os autores podem usar. Você pode ter, por exemplo, uma literatura epistolar, epistolar, não mais uma literatura que os diálogos sejam separados por travessões. E também me interessa o que essa literatura pode expressar que uma literatura em papel não pode. No caso, o que é deletado da conversa.
Esse é muito bonitinho. Aí eu vou passar alguns exemplos que eu nem vou entrar, porque senão a gente vai ter tempo. Mas, por exemplo, fotonovela animada, o gênero fotonovela está sendo recriado com animações, e são muito interessantes. Tem exatamente um site brasileiro chamado Crepúsculo, mas que não tem nada a ver com o Crepúsculo livro, está fazendo isso. A poesia, talvez o gênero literário tenha usado mais essas ferramentas. Poesia cinética, holopoesia, até biopoesia. Então, realmente, é uma loucura o que pode ser feito em matéria de poesia, e especialmente com poesias que foram pré-digitais. Poesias, por exemplo, dos concretistas ganham efeitos maravilhosos na animação, e isso eu também não vou apresentar agora, porque não vai dar tempo. Outra coisa interessante é quando se usa geolocalização. Então, um livro como A Volta ao Mundo em 80 Dias pode ser muito bem escrito numa página de Google Maps. E aí é o mesmo livro, muda o livro, a experiência muda, né? A gente tem vários exemplos aqui interessantes, inclusive no Brasil. E, por último, a gente tem o gerador de textos, que é deixar o computador ele criar. E ele pode emular, ele pode simular estilos literários. Então, você tem gerador de textos de Shakespeare. Você vai lá e preenche algumas coisas e gera um texto. No Brasil, a gente tem um maravilhoso, que é o Mundo Perfeito, que você vai lá e simula um texto de Jorge Amado. E a experiência é incrível, porque realmente você vai lá, preenche 3 coisinhas, ele faz 3 tipos diferentes. Faz texto do Paulo Coelho também, letra de tribalista. E, por último, a gente tem mídias sociais, e essa até faço um pouco questão de mostrar, porque é muito interessante como uma velha história pode ser contada de uma nova forma. No YouTube vocês podem checar, é uma história da natividade, o nascimento de Jesus contado via Facebook. E é uma experiência realmente fantástica de como é que isso pode ser feito. Bom, agora eu vou passar a palavra para Simone Campos, que é uma das poucas escritoras brasileiras, até a gente vê muito isso em poesia, mas poucos em ficção, que já estão usando essas ferramentas.